Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, a fidelidade dos santos. Vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem. A besta, aquela ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos orar. Bondoso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer e te engrandecer. Nos ajuda, Senhor Deus, nesse momento. Obrigado, Senhor, pelas orações, pela comunhão, pelos hinos, pelos cânticos, pela Tua palavra que já foi lida. Obrigado, Senhor, por cada vida e cada alma que o Senhor trouxe nesta noite. Abençoe aqueles, Pai, que por algum motivo não puderam estar conosco. Clamo a sua misericórdia sobre a vida de cada um. Abençoa-nos, Senhor Deus, neste momento com a simplicidade da sua palavra. Nos dá, Senhor Deus, uma atenção ao coração agora, à mente, para ouvirmos a sua voz e fazermos a sua vontade. Que toda a nossa atenção, Senhor, seja para a sua palavra. Pai querido, perdoa o nosso pecado, a nossa falta, a nossa iniquidade. E clamo a sua misericórdia sobre aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja restabelecendo segundo a sua vontade, curando segundo a sua vontade, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, pelo dia, e até aqui o Senhor tem conduzido cada uma, Senhor Deus, das nossas vidas. Muito obrigado.
E é em nome de Cristo, o Senhor e Salvador Jesus, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. O Apocalipse está cheio de figuras. Nós saímos do dragão, da mulher, da criança. Nós saímos de lá da serpente. Tem figuras claras, tem outras que não. Tem coisas que nós conseguimos esclarecer dentro da palavra de Deus, outras não. Outras podem ser uma dedução humana, uma conclusão humana, e isso é perigoso. Mas aquilo que está claro aos nossos olhos aqui, aquilo que Deus tem tratado com a nossa vida, então nós temos falado. E nós chegamos no capítulo 13, e nós temos aqui duas bestas. 13 bestas. Nós temos um dragão. Nós temos aqui o cordeiro. Nós temos aqui os santos que foram vencidos. Nós temos aqui, meus irmãos, algumas figuras. E creio firmemente que quando João, vendo estas coisas, escreveu tudo isso, isso fazia sentido para o tempo que ele estava. Isso fez sentido para o próximo tempo. Isso fez sentido para os tempos vindouros. E isso faz sentido para nós nesse tempo. E fará sentido no tempo futuro até Jesus voltar. A palavra de Deus sempre fará sentido para nós e para a nossa vida. Ela nunca vai voltar vazia. Ela nunca vai deixar de agir nas nossas juntas e medulas. Ela não vai deixar de penetrar o mais profundo da nossa alma. Então, quando nós falamos aqui, o capítulo 13 está falando de duas bestas. São duas. Mas elas agem em comum acordo e um favorecendo a outra. Elas têm aqui uma ação do dragão ajudando elas. Dando ali uma força para essas bestas, dando autoridade. E aí essas bestas recebem uma autoridade que é do dragão, da serpente, de Satanás. A palavra de Deus diz que nós não devemos ignorar o inimigo da alma. E Paulo escreveu ainda mais, ele diz assim que são tronos e potestades. São tronos e potestades espirituais. São tronos e potestades de um mundo tenebroso. Então nós temos aqui as duas bestas, mas essas duas bestas, elas só vão aparecer no fim. Creio firmemente que a partir de que o pecado entrou no mundo, na humanidade, já começou a aparecer as bestas. Caim foi a primeira besta. A primeira besta a se levantar contra o seu próprio irmão e matá-lo. Depois nós temos o povo pré-ludiano, que deixaram e não ouviram a Deus. Antes a Bíblia diz que a maldade e o pecado tomaram conta do coração deles, e tudo que eles tinham era maldade e pecado. E o único que foi achado graça foi Noé. Depois nós temos o povo, depois do dilúvio. Um povo que ao ouvir a voz de Deus, eles não obedecem a Deus. Então besta sempre vai contra a palavra de Deus. Vocês vão notar uma coisa, que vocês vão perceber a ação da besta, a coisa bestial, quando tudo coopera contra o Evangelho e tudo coopera contra a igreja de Jesus Cristo. Isso é coisa de besta e de gente bestial. Deus falou, espalha e multiplica sobre a terra. Eles se ajuntam no vale de Sinear e começam a construir uma Babel. Isso é coisa de besta. Isso é coisa de anticristo. Isso é um movimento contra a palavra de Deus.
Apesar que muitas vezes a besta, ela não tem uma aparência de contrariedade. Porque quando você vai na Torre de Babel, a torre, na cabeça daqueles que estavam fazendo ela, era para chegar até o céu, era um monumento. Então eles falavam de Deus, de ajuntamento, mas que a finalidade verdadeira não era essa. Então isso é coisa de besta. E aí você vai notando o quê? Vem vindo os reis, as guerras. Está lá o Abraão envolvido numa guerra. E guerra é coisa do quê? Das bestas deste mundo. E aí vem o povo de Deus, vem os inimigos do povo de Deus, vem os profetas, vem os reinos, vem as nações, vem o poderio das nações, o engrandecimento, e por incrível que pareça, nós estamos estudando o livro de Daniel, que está falando sobre uma besta. Que é o Nabucodonosor. Um homem que ouve a palavra de Deus, mas não considera a revelação revelada da verdade ao seu coração. Ele constrói uma imagem. Isso é pensamento de besta. Construir imagem, tentar se perpetuar no mundo, deixar um nome, deixar as coisas, tentar burlar as coisas daquele que reina para todo sempre. E não contente com isso, Deus dá outro sonho, da árvore. Agora o Daniel chega e vai falar outro sonho para ele. E aí Deus transforma ele naquilo que de fato ele era diante de Deus, numa besta para comer grama. E quando Deus faz ele voltar de ser uma besta, de comer grama, ele reconhece que Deus é o Altíssimo, que o reino de Deus é que domina, que o céu é que tem domínio sobre todas as coisas. Então vai ter besta em todo o tempo. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Então aqui nós temos duas bestas. Uma do mar, uma da terra. Mas elas trabalham de comum acordo. Você vê a besta da terra lá, trabalhando para que a besta do mar seja adorada, seja venerada. 1 Coríntios capítulo 15. E no tempo do apóstolo Paulo, isso também não foi diferente. Capítulo 15, versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, com bestas. Porque aquilo que significa a besta é aquela que vai contra o reino de Deus, mas ela tem uma aparência. Aí você vai ler o livro de Apocalipse, capítulo 13, aí você vai ver que a segunda besta, ela tinha uma aparência de cordeiro, mas falava como um dragão. Olha só. Então tem muita besta aí com aparência de cordeiro, mas falando como um dragão. E aí o apóstolo Paulo, quando ele estava lá em Éfeso, ele diz que ele lutou com bestas, com feras, e que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Isso é um pensamento de besta. Isso é um pensamento de uma pessoa e de uma alma que está de uma maneira bestial, vivendo e sem esperança da vida eterna. Nós não cremos numa outra vida, nós cremos na vida eterna. Não há uma vida além, há uma vida eterna. E Paulo lutou contra essas bestas, essas feras. E quando você lê a carta de Tito, o Paulo também escreveu lá para o Tito. Vamos lá, capítulo 1 de Tito. Depois de 1º e 2º Timóteo. Tito, capítulo 1.
E ele citou um provérbio de um cretense, ele está na ilha de Creta. E ele citou um provérbio de um próprio cretense, foi mesmo dentre eles. Um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então besta teve em todo o tempo, continua tendo, e vai ter até o dia de Jesus voltar. Apocalipse capítulo 13. Então nós temos duas bestas. Aqui emergiu da terra, aqui emergiu do mar. Ambas estão ali trabalhando. E elas estão ali, meus irmãos, trabalhando de forma que os homens a venerem, a adorem. Versículo 4, olha só. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E aí a besta aqui, ela começa a fazer algumas coisas. Ela começa a mostrar o seu poder, ela começa a mostrar que os homens não precisam invocar a Deus. Eu mesmo, como besta, eu mesmo vou tomar conta da vida de vocês, eu serei a bênção de vocês, eu vou fazer exatamente tudo aquilo que vocês precisam. Essa é uma besta que deseja ser adorada. E quando você lê a Bíblia, você não está vendo aqui em nenhum versículo que essa besta está oprimindo as pessoas para que elas o adorem. Não há uma opressão aqui. Então há um trabalho muito bem feito pelo inimigo da alma, para que essas pessoas adorem a besta, o dragão e a autoridade que foi dado a ela. E como é que isso acontece? Acontece que toda besta, ela quer tomar o lugar de Deus. Toda besta, ela quer se colocar na posição divina. Toda besta, ela tem uma imposição da sua verdade, das suas questões da sua vida. Toda besta será identificada sempre por isso. E aí o apóstolo Paulo diz aos Romanos, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se você acredita na sua verdade, a sua verdade é uma mentira. Vou falar de novo. Se a sua vida está estabelecida na sua verdade, a sua verdade é uma mentira. E isso é coisa de besta. Nós vivemos num mundo onde as pessoas pensam que tudo é relativo. A sua verdade é uma, a minha verdade é outra, a verdade do fulano é outra. Isso não existe. Verdade é absoluta e verdade é somente de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então não viva pela sua verdade, porque a sua verdade é mentira. É engano. É engodo do coração. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. Livro de Deuteronômio. E como que isso acontece? Acontece muito fácil. Você vê que as bestas lá do Apocalipse, elas não estão oprimindo ninguém. Não tem ninguém com um chicote, não tem ninguém lá fazendo uma opressão, forçando para que elas sejam adoradas. Não, as pessoas estão adorando ela de livre e espontâneo desejo. Capítulo 32 do livro de Deuteronômio, versículo 13. Olha só o que Deus diz para o seu povo. Ele fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas, leite de ovelhas,
com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas engordando-se o meu amado, e aí talvez a sua Bíblia traz a palavra Jesurum, o meu amado. Deus está chamando esse povo de meu amado. E aí o Jesurum engordou, engrossou-se, ficou lustroso, porque essa palavra nédio é que ele ficou luminoso, lustroso, bonito. E o que aconteceu? Abandonou a Deus que o fez. Então, para adorar a besta, não precisa de muita coisa. Para adorar a besta, basta alguém aparecer com poder, com autoridade, que sustente as pessoas. Jesus fez milagres, Jesus multiplicou pão e peixe, Jesus curou as pessoas. E as pessoas andavam atrás de Jesus, atrás dessas coisas. Então a besta, sabendo de tudo isso, tendo autoridade, o dragão deu autoridade para ela, ela começou a melhorar a vida das pessoas. E quando a vida das pessoas melhoram, a única coisa que eles podem fazer é se esquecer de Deus. Porque quando esse povo estava no deserto, na dependência de Deus, Deus tinha que colocar comida todos os dias para ele, Deus tinha que fazer a água sair da rocha lá no deserto por 40 anos. Deus tinha que fazer a roupa dele durar, o sapato dele durar, ele não ficar doente. Mas quando ele chegou na terra de Canaã, ele engordou. Ficou bonito. Começou a morar em casa que ele não construiu. Cuidar de vinha que ele não plantou. Beber a água do poço que ele não abriu. E o que ele fez? Se esqueceu de Deus. Precisa de muita coisa, meu irmão? E há quem diga, mude, que há quem diga que essa primeira besta é um sistema de governo que vai melhorar a vida das pessoas. Fazerem elas terem casas boas, bons carros, dinheiro no banco. Sabe o que eles vão fazer? Esquecer de Deus. Então nós achamos que o nosso país, quando ele se tornar primeiro mundo, vai melhorar a vida das pessoas, eles vão se converter à besta. E a besta não é o presidente, é o sistema. A besta não é o Papa. A besta é todo aquele que toma para si mesmo a autoridade de Deus e achando que pode ficar no lugar de Deus. Precisou de muito não. Abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios e não a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, os quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Precisa de muita coisa? Não, não. É só melhorar um pouquinho a vida. Trocar de carro, arrumar a casa, arrumar um empreguinho melhor. Precisa de muita coisa, não. Nós somos tão problemáticos que nós colocamos o dia do Senhor, o domingo, no final de semana. Domingo não é final de semana. Domingo é o princípio da semana. E Deus precisa estar no princípio. Senão ele não está em lugar nenhum. Aí nós vamos sendo tomados de pensamentos de besta.
Então domingo não é final de semana. Domingo é o princípio. E é necessário que Deus esteja no princípio de todas as coisas. E aí o mundo ele vai enchendo o nosso coração e a nossa mente das bestas que estão por aí. E aí nós vamos ficando besta e fazendo muita besteira. A besta que emergiu da terra é uma besta que faz sinais e milagres. Já é uma besta diferente da primeira besta. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então nós temos lá as bestas que estão em todo o tempo. 2 Tessalonicenses 2, e vão estar até Jesus voltar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 9. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, a sua autoridade, o seu poder, o dragão. Com todo o poder e sinais e prodígios do quê? Da mentira. E contando o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois é que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então você vai ver no capítulo 13 do Apocalipse que muitos estão adorando a besta, porque eles estão entregues mesmo ao iníquo, à maldade. Quando você lê o livro de Apocalipse 13, você vai ver que quem está adorando a besta são aqueles que o nome não estão escritos no livro da vida. O nome dele não está escrito no livro da vida. Aí eles têm uma adoração a uma besta. E a besta pode ser um monte de coisa, meus irmãos. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É uma besta religiosa. É uma besta que tem religião. Ela parece cordeiro, mas fala como dragão. Então, ao invés de trabalhar a comunhão, trabalha a divisão. Ao invés de trabalhar o amor, trabalha o ódio. Ao invés de trabalhar o perdão, a gente trabalha o ressentimento e a amargura. Quando Paulo ele escreve, ele diz assim, ó, eu prossigo para aquilo que está diante de mim, não adiante. Diante. Quando Paulo fala diante, é aquilo que está diante dele. Cristo. Por isso que ele lutou com bestas. 13 bestas. Pensamentos de besta. Fala de besta. E aí você pega a religião. Vamos ligar para assistir o cara que cura tumor. As bestas estão assistindo o besta. A gente quer ficar rico.
A gente quer milagre. As bestas da religião que estão fazendo seus discípulos bestas. Adoração. Aí quando o mundo desaba, a gente ouve a verdade, mesmo assim a gente passa a resistir ela. A besta, ao mesmo tempo que ela se opõe, ela deseja ser semelhante. Isso é Lúcifer. Ao mesmo tempo que ele se opõe a Deus, ele quer ser igual. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Apocalipse 13, 16. A todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E já foram escritos, talvez, dezenas, centenas de livros para tentar explicar isso. E não conseguem. Mas a Bíblia consegue. A Bíblia consegue. Então, ao mesmo tempo que ele se opõe, ele se faz parecido. E o que é o sinal da besta? É todo e qualquer ser humano que se coloca na posição de juiz, de Deus, de legislador, de dono da verdade, tem marca da besta. E por que ela quer ser igual a Deus? Deuteronômio capítulo 6. Porque é a mesma coisa que Deus falou. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal em tua mão. E te serão por frontal entre os teus olhos. Então a besta, ao mesmo tempo que ela se opõe a Deus, ela quer ser igual a Deus. Então ela tem uma marca. E essa marca traz a nós e ao nosso coração todo o homem absoluto. E que ele não é absoluto. Totalitário. E ele não é totalitário. Inerrante. E ele não é inerrante. O que foi que a besta falou para Eva? Quando você possuir esse fruto, você será como Deus. Isso é pensamento de besta. Essa questão totalitária. Essa questão, meus irmãos, de achar que nós somos inerrantes, isso é um equívoco.
Isso é um engodo. A minha verdade, o que eu penso, isso não existe diante de Deus. Isso é coisa de Satanás. Por isso que muitas vezes nós agimos como bestas, falamos como bestas e respondemos como besta e fazemos besteira. Porque isso não é coisa de Deus. Não é coisa do Cordeiro. Porque lá no Apocalipse 13 tem um Cordeiro. No Apocalipse 13 tem santos que foram vencidos. Apocalipse capítulo 13. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-lo-ão todos os habitantes sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então é um Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém vai matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, a fidelidade de quem? Dos santos. Fidelidade. Apocalipse capítulo 21. Versículo 7. Eles foram vencidos pela besta, mas eles não foram derrotados. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A besta venceu eles, mas eles não foram derrotados. Eles foram derrotados, mas nunca vencidos. Então quem é que vence? E os adoradores da besta? Aí você chega no capítulo 14, tem besta. 15, besta. 16, tem besta. 17, tem besta. No 18, tem gente chorando por causa da besta. No 19, tem besta. No 20, tem besta. No 21, tem a entrega dos adoradores da besta ao inferno. E no capítulo 22, não tem mais besta, não tem mais adorador de besta, não tem mais ninguém. Só tem o novo céu e a nova terra, o Deus, o Cristo, o Cordeiro e todos os salvos. Então a besta vai ter um fim. Com todos os seus adoradores. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Capítulo 22 de Apocalipse. Não tem mais nada disso. Acabou. Acabou a besta, acabou o dragão, acabou a antiga serpente, acabou o falso profeta, acabou os seus adoradores. Capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e a outra margem o rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face nas suas frontes, que está o nome
dele. Então já não haverá noite, não precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Acabou a besta. Tudo isso terá um fim. Todas as maquinações humanas achando que eles são Deus, isso terá um fim. Tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus, tudo isso terá fim. Tudo aquilo que manifesta em nós, aquilo que não é o reino de Deus, terá o fim. Porque todas as bestas, todos os seguidores da besta, desaparecerão. Por isso que o livro de Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça. O Cordeiro nós somos seguidores de um cordeiro. Nós não somos seguidores de um dragão. Nós somos seguidores de um pai. E a pergunta que esse pai ele faz, ele diz assim: se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E vira e mexe, a gente tem pensamentos de bestas. Um dia o apóstolo Pedro teve isso. E Jesus disse para ele que oraria por ele. Para que a besta não cirandasse sobre a vida dele. A gente vive cheio de pensamento de besta. Em nome de Jesus, nós somos seguidores do Cordeiro, de Cristo. Que nós possamos ser tomados desse entendimento. E ser transformado pela palavra de Deus. O dia que o Nabucodonosor deixou de ser besta, ele entendeu quem Deus era. Então, quando nós vamos entender quem Deus é? Quando nós vamos honrar o Pai que nós temos? Quando nós vamos usar a fé para que finalmente nós venhamos a fazer sua vontade? E não para que Deus faça o que eu quero. Fé não é para isso. Fé não é para que finalmente Deus trabalhe por mim. Fé é para que finalmente agora eu trabalhe para Deus. Fé é para que finalmente eu seja fiel. Aí está a fidelidade dos santos. Deus possa nos abençoar. A gente possa levar essa palavra ao nosso coração. E ter cuidado com as coisas de besta que andam passando por ele e pela nossa mente. E se o nosso espírito se conturbar,
nós vamos falar com o Pai e pedir para o Pai: seja feita, Pai, a sua vontade. Nós somos discípulos do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo.